Olá, somos o Grupo 5 e vamos apresentar agora o nosso trabalho sobre o Plano de Aulas, desenvolvido para as disciplinas Políticas Públicas Educacionais e Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação. O trabalho tem por objetivo destacar a importância de entendermos a diferença de pessoas numa sala de aula. Pensando dessa forma, não poderemos apenas querer. Sendo assim, trouxemos um embasamento que permite ser trabalhado através do professor. Como embasamento e defesa da inclusão social, temos a ABNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem por objetivo não somente que haja permanência de todos na escola, como também a aprendizagem igualitária. Pensando com essa linha de raciocínio, entra a questão da educação inclusiva, que segue protegida pela base, pautando a seguinte questão. A BNCC faz menção da inclusão na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que estabelece compromisso para que haja participação de pessoas com deficiência em todo o sistema educacional inclusivo, nas etapas e modalidades da educação. E para atender a esse compromisso, o Brasil publicou o Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, e o Decreto Executivo 6.949, de 25 de agosto de 2009, que passou a ter status de norma. Como a BNCC apenas cita essa legislação, é preciso recorrer às Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN, que também compõem a Política Curricular Nacional, para compreender de forma mais detalhada a emergência de se pensar, organizar e promover uma educação compromissada com o processo de inclusão. Eu vou falar um pouco do conteúdo da disciplina, que seria o tópico 2. Henrico e o mundo que queremos construir, por meio de uma história infantil correlacionada com o tema da disciplina, nos é apresentada a vida criativa de Henrico, um garoto cheio de ideias que vive em um mundo de desafios e nos ensina sobre a necessidade da equidade educacional e social, com delicadeza em sua abordagem. Como fator crucial no auxílio do educando em seus processos de aprendizagem durante a aula, o conteúdo ministrado pelo educador, a partir de uma abordagem humanista, visa em contrapartida a ampliação de suas relações interpessoais, tendo como características principais trabalhar o desenvolvimento pessoal, reflexivo e social do aluno, além de contar com atividades interativas referentes ao tema que tragam a criança e suas opiniões para dentro do ambiente escolar, ensinando-a sobre a importância de serem ouvidas. Faz-se mister, ainda, salientar o uso de materiais didáticos infantis a partir de vídeos, além de músicas, como Tia Autismo Explicado para Crianças, os grupos sociais, Normal é Ser Diferente, Viva as Diferenças, a Nova Coleguinha, onde por meio de uma comunicação acessível e divertida é discutida a importância da inclusão de alunos deficientes e a necessidade de entendermos e respeitarmos as diferenças. Como ponto forte a ser destacado, citemos a afetividade e interacionismo que, em conjunto com as atividades selecionadas, potencializará o desempenho do indivíduo, aluno e seu dinamismo em grupo. Paralelamente, também serão explicadas políticas educacionais articuladas entre o Estado e a sociedade civil, de forma clara e simplificada, a fim de ser de fácil entendimento, projetando então atenção aos seus direitos como cidadãos e garantindo seu entendimento diante do tema, sem perder a didática infantil, levando o aluno a reconhecer seus direitos e trabalhar com os mesmos. Ou seja, a gente quer explicitar que a gente vai estar prezando por atividades mais interativas, rodas de conversa, de leitura, músicas. Então, a gente quer realmente prezar por essa abordagem mais humanista e afetiva. Então, na abordagem humanista, é enfatizado as relações interpessoais na construção da personalidade do indivíduo e no ensino centrado do aluno nas suas perspectivas, né? As atividades selecionadas também, juntamente com toda a abordagem do professor e o conteúdo da aula, ela vai estar potencializando o processo de aprendizagem do aluno diante daquele tema. Olá, eu me chamo Natália, curso Pedagogia, estou no segundo semestre na FAM e hoje eu vim apresentar a abordagem didática do conteúdo no nosso projeto. Abordagem didática do conteúdo. Utilizamos a abordagem humanística com o tema O Mundo que Queremos Construir, citando políticas educacionais articuladas entre Estado e sociedade civil, que visam promover a cidadania dessas crianças, diminuindo o processo de exclusão escolar, garantindo o acesso à educação pública de qualidade em classes regulares de ensino, promovendo a transversalidade da educação especial desde a educação infantil,
Trazendo então a pluralidade, que é algo muito importante a ser trabalhado na sala de aula. As crianças precisam aprender desde cedo as diferenças de cada um e respeitá-las e valorizá-las. Por isso é tão importante e queremos trazer esse projeto. É muito importante levar isso para as crianças. Nesse sentido, esta aula tem como objetivo contribuir com ideias de como se trabalhar com as diferenças, dando ênfase a relações interpessoais, centrando no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, ajudando seus processos e organização pessoal da realidade, conhecendo suas limitações e necessidades, mostrando sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada, com o professor sempre propondo exemplos, problemas, instigando a curiosidade do aluno, tendo uma autoavaliação para que assim ele possa absorver os conteúdos passados em aula e levando isso para a sua vida. Utilizamos materiais didáticos que podem ser trabalhados em sala de aula, como o livro ICO e o Mundo que Queremos Construir, com ilustrações, incluindo o texto de Direito das Pessoas com Autismo, para melhor explicar o livro, usando músicas e vídeos autoexplicativos, como citados na sessão anterior. Todos esses materiais utilizados auxiliam o aluno para uma melhor assimilação do conteúdo sobre a inclusão de crianças especiais no âmbito escolar, incentivando a leitura e reflexão. Olá, sou Jaqueline e vou apresentar a vocês as atividades do nosso plano de aula. Atividade 1 será com o tema Conhecendo o Mundo Novo. Área, Linguagens, disciplina, Língua Portuguesa. Ano de aplicação da atividade, primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Tipo, será uma roda de leitura do livro ICO e o Mundo que Queremos Construir. BNCC habilidades serão EF15 LP02, EF15 LP18, EF01 LP26. Objetivos: aumentar o vocabulário, ampliar a imaginação, desenvolver a oralidade e o gosto pela leitura, construir sentido e significado para o texto, desenvolver pensamento crítico à questão da inclusão. Tempo de execução: 60 minutos. Materiais necessários: projetor de imagem e som com acesso à internet. Folha de atividade de registro de leitura, que é esta imagem que está ao lado, lápis grafite, lápis de cor, canetas hidrográficas. Desenvolvimento da atividade: executar a contagem da história com os alunos dispostos em um semicírculo. Realizar a leitura com foco na interação autor-texto-leitor, utilizando estratégias de leitura. Após realizar a leitura, sugerimos a exibição de um filme sobre o transtorno do aspecto do autismo, TEA. Após, realizar um bate-papo de acolhida com as falas dos alunos sobre a leitura, para saber o que eles acharam. E, ao final, solicitar para que realizem o registro da folha de atividades. Essa folha de atividades foi executada, proposta por nós, e ela está focada na questão da alfabetização do primeiro ano. Então, tem alguns pontos de fazer com que o aluno reforce a ideia de registro. Então, está lá iniciando. Meu nome é, aí o aluno coloca o nome dele. Hoje, a leitura do livro foi, aí ele coloca o nome do livro, aí inicia os exercícios. O primeiro exercício tem lá uma caça-palavras, onde ele vai identificar algumas palavras do que ele imagina que seria o mundo que ele queria construir. Então, algumas palavras que ele vai ter que achar nesse caça-palavras. No segundo, ele vai dar um sequenciamento da história, identificar através das imagens que foram abordadas no livro e lidas, vai identificar e colocar qual foi a primeira que surgiu, qual foi a segunda, dando sequência da história. Em seguida, ao lado, tem lá, como é a escola ideal para ICO? Então, onde o aluno pode registrar em forma de desenhos ou escrevendo algumas palavras que ele imagina como seria uma escola ideal do ICO. Na terceira, ele vai fazer um círculo nas palavras que ele acredita que seria uma escola, um mundo ideal para todo mundo. E na quarta, é uma atividade de pintura do símbolo do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A atividade 2 tem o tema Ajudando a resolver o grande problema de ICO. Área Ciências Humanas e Linguagens, disciplina História e Língua Portuguesa. Ano de aplicação da atividade, primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Tipo, será uma contagem de história do livro ICO e o Mundo que Queremos Construir através de contadores de história. BNCC habilidades serão EF01HI03, EF15LP02,
EF15LP18 e EF01LP26. Objetivos: identificar o seu papel na sociedade e grupo escolar, aumentar o vocabulário, ampliar a imaginação, desenvolver a oralidade e gosto pela leitura, construir sentido e significado para o texto. Tempo de execução, 1h20. Materiais necessários: projetor de imagem e som com acesso à internet, folha de atividade de registro de leitura, que são essas que estão ao lado da imagem, lápis grafite, lápis de cor, canetas hidrográficas. Desenvolvimento da atividade: exibição do vídeo dos contadores de histórias sobre o livro. Após, realizar a leitura do livro físico mesmo para as crianças, porque os contadores irão realizar a contação de histórias sem utilizar as imagens, então serão duas formas de contar a história para os alunos. Após isso, levantar indagações sobre a história apresentada, sobre a convivência de ICO na escola e sobre o que existe na nossa escola, que seria um desafio para a ICO. Após, solicitar o registro na folha de atividades sobre os desafios. Aquela primeira imagem, onde temos uma imagem colorida, temos ali: meu nome é, onde o aluno colocar o nome dele. Após, ele vai registrar o nome do livro que foi lido. E nesse quadro grande abaixo, que é a atividade 1, ele vai registrar, em forma de desenho, o que tem na escola dele que seria um desafio para que o ICO pudesse estudar ali. Após ele fazer esse registro, o professor irá realizar novas indagações sobre o que seria, então, uma escola ideal. Como é que o aluno acredita que seria essa escola ideal? Então, ele vai pedir para que o aluno faça um registro na folha de atividades, que seria essa segunda imagem, nesse quadrado verde, onde ele vai desenhar, escrever, registrar como que ele acredita que seria uma escola ideal, tanto para ele quanto para a ICO, para todas as crianças. Após esse registro, o professor pode exibir um vídeo sobre os grupos sociais. E entrar com essa questão de aonde que no livro acontecem os grupos sociais. Quais são os grupos sociais que são abordados no livro? Aí, depois de perguntar isso para os alunos, pede para ele fazer o terceiro exercício da folha de registro, identificar nessas duas imagens que representação de grupo social que o livro está ali abordando. Atividade 3. Terá o tema Normal é ser diferente. Área: Ciências da Natureza e Linguagens. Disciplina: Ciências e Língua Portuguesa. Ano de aplicação da atividade: primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Tipo: será uma roda de leitura do livro ICO e o Mundo que Queremos Construir, seguida de exibição do vídeo musical Normal é Ser Diferente. BNCC Habilidades serão EF01CI02, EF01CI04, EF15LP02 e EF15LP18. Objetivos: estimular a troca de opiniões e de ideias diferentes, identificar similaridades e diferenças, reconhecer a empatia como atitude benéfica para as ações éticas e de respeito, identificar partes do corpo humano e estimular a leitura e escrita. Tempo de execução, 60 minutos. Materiais necessários: projetor de imagem e som com acesso à internet, folha de atividade de registro de leitura, dessas duas imagens de fundo branco ao lado, lápis grafite, borracha, lápis de cor, canetas hidrográficas. Desenvolvimento da atividade. E o professor irá realizar a contagem da história do livro ICO e o Mundo que Queremos Construir. Após, ele irá distribuir essa folha de atividades, que é frente e verso. E, em seguida, irá exibir o vídeo musical com o nome Normal é Ser Diferente. Ele pode deixar essa musiquinha rolando, as crianças sentindo a música e seguindo a letra da música. Nessa segunda folha, que seria a parte do verso da folha de atividades, existe toda a letra. Tá pequenininha, mas ela ficou bem legível no material que nós fizemos. Aí, o professor pode fazer uma pausa nessa música e pedir para que os alunos façam duplas.
fazendo-nos pedir para que os alunos observem o rosto do seu coleguinha e registrem na folha de atividades. Essa primeira folha onde tem um menino sorridente. Dentro desse quadrado, o professor vai pedir que ele então registre o rosto do seu colega, dando uma ênfase na questão dos olhos, boca, nariz, todas as partes que possuem um rosto. Antes ele vai registrar a data, o nome dele e o nome do livro que está sendo lido no dia, ou da música, né? Após o registro, então, dos colegas, que pode ser feito simultaneamente, o professor irá pedir uma pausa e aí ele vai solicitar que todos fiquem num círculo, né, para que todo mundo possa ver o desenho de todo mundo, e o professor vai fazer, então, gente, por favor, indiquem aí no seu desenho, coloquem o desenho na frente. Então, agora vocês indiquem, por favor, onde que está a boca. Aí o aluno vai indicar com o dedinho onde está a boca. E os olhos do seu coleguinha, onde que foi indicado? Nessa questão, ele vai levantar as indagações sobre a existência de desenhos e pessoas iguais. Será que existem desenhos e pessoas iguais aqui, o que nós estamos observando? Vai acolher as opiniões dos alunos, se sim, se não, por quê, né? E nesse círculo todos vão conseguir visualizar o que o coleguinha fez. E ao final vai solicitar, então, a realização da atividade da folha de identificação das partes do rosto, que seria essa que está ao lado da música. Então, já que eles já desenharam o rostinho do colega, agora eles vão completar esse rosto. O que está faltando? E, ao final, o professor pode novamente realizar uma colocação. E aí, vocês acham que nós todos somos iguais? O que vocês acham? Indagações sobre essa questão. A atividade 4 terá o tema Viva as Diferenças. Área, Ciências da Natureza e Linguagens. Disciplina, Ciências e Língua Portuguesa. Ano de aplicação da atividade, primeiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Tipo, será uma roda de leitura do livro Ico e o Mundo que Queremos Construir, seguida de exibição de vídeo sobre o quadrinho Gibi Turma da Mônica em quadrinhos. Viva as Diferenças, História A Nova Coleguinha. BNCC Habilidades serão EF01, CI04 e EF15, LP02. Objetivos: reconhecer as características físicas e pessoais, valorizar as semelhanças e as diferenças, promover atitude de respeito e diálogo do grupo, promover e ampliar percepção sobre a diversidade, promover o autoconhecimento e fortalecer a autoestima, desenvolver olhar crítico sobre práticas preconceituosas e estimular a leitura escrita. Tempo de execução, 1h20. Materiais necessários: projetor de imagem e som com acesso à internet, folha de atividade de registro de leitura, que é essa imagem que está com fundo branco ao lado, lápis grafite, caderno para apoio, papel craft, giz de cera, lápis de cor, canetas hidrográficas, tesoura sem ponta. Desenvolvimento da atividade: o professor irá realizar a contagem da história do livro. Em seguida, exibir o vídeo da contagem de história de quadrinhos. Após os dois, fazer indagações sobre questões das características físicas. O que eles acharam sobre as histórias, o que eles acham que uma é parecida com a outra. E aí, em seguida, vai distribuir a folha de atividades. Vai pedir para que usem como apoio um caderno. Por quê? Nesse momento, o professor vai pode colocar sentados em um círculo ou um semicírculo. Pode até ser na própria carteira, vai depender da disponibilidade da escola. E aí, ele vai propor, então, uma atividade, essa primeira folha, que tem uma tabela azul. Essa atividade vai ser uma espécie de stop, ou aqui para nós conhecida como a dedonha. Só que ela não é uma dedonha de disputa. Ela é onde ele vai colocar suas características próprias. Então, primeiro o aluno vai pegar a folha de registro, registrar o nome dele, registrar a historinha que foi contada no dia. E também abaixo ele vai lá ter as questões que vão ser colocadas na dedonha. Então, professor, como é o primeiro ano, estão em processo de alfabetização, o professor pode ir até falando por etapas para eles, né? Então, na primeira coluna, nós temos o nome, então eles vão registrar o nome. Na segunda coluna, a cor dos olhos, então eles vão registrar a cor dos olhos deles. Na terceira coluna, a cor dos cabelos, e assim por sequência, né? Até terminar ali com o animal preferido de cada um. Todo mundo terminando a atividade, o professor irá realizar uma espécie de chamada.
onde ele vai falar: bom, então quem registrou aí que tem os olhos verdes, levante-se. Ou o aluno pode se levantar ou levantar a mão. Então o professor com isso vai propor essa identificação. E as pessoas vão ali, os alunos vão conseguir identificar quem tem essas similaridades. Quem tem também os olhos castanhos como o dele, né? Então o professor vai conseguir através disso. Com o fim dessa atividade, e após ele fazer as indagações, ele vai colocar as questões das similaridades. Em seguida da atividade, vai distribuir pedaços de papel craft, aquele papel marronzinho, né? Então, e pedir para que os alunos façam duplas. Então, as duplas vai acontecer o quê? Um aluno vai marcar o contorno do corpo do coleguinha nessa folha. Então, cada um vai ter o seu contorno. Após eles marcarem esse contorno, cada aluno com o seu contorno vai pegar e registrar o seu nome e ali dentro, né, dentro do contorno vai colocar tudo que ele acha que ele tem de qualidade. Eu sou uma aluna estudiosa, eu sou uma pessoa muito simpática, só das qualidades, só das coisas boas. A questão aqui é enfatizar as coisas boas. E aí, para isso, o aluno também pode usar, porque às vezes acontece, professora, mas eu não sei. Então tem aqui nesse caça-palavras, tem as palavras utilizadas são adjetivos de qualidades, então eles podem usar como exemplo. O professor pede para que eles façam também o exercício e também possam também usar como exemplo. Após isso, os alunos podem fazer a decoração ali daquele contorno, corta o contorno, faz o corpinho certinho, e eles podem pintar uma roupa, sei lá, uma blusa, um colar, um brinco, pinta os olhos, a boca, faz toda essa identificação, como eles se veem nesse mundo. Aí o professor pedindo que possa fazer esse corte do papel do contorno, o professor pode colocar isso disposto na própria classe, ou então tem algumas escolas que têm um local específico para que esses trabalhos fiquem expostos. E aí é uma questão deles, uma segunda oportunidade deles visualizarem as similaridades, as qualidades que eles têm com os coleguinhas. Meu nome é Ashley, eu sou do primeiro semestre de Letras e eu vou estar apresentando a parte das conclusões finais do nosso projeto. Sob uma perspectiva pedagógica, o projeto buscou apresentar uma metodologia capaz de trabalhar a inclusão da criança no meio social, apesar das diferenças, buscando desenvolver suas funções cognitivas por meio de atividades coletivas e com auxílio de material digital, como foi exposto nas tarefas anteriores, onde foi trabalhado o reconhecimento das características físicas, assim como o diálogo para que haja troca de ideias entre as crianças e cada um possa expressar-se à sua própria maneira. E também evidenciar o fato de que os indivíduos, mesmo que não semelhantes, são capazes de realizarem as mesmas tarefas. Usando o livro Ico e o Mundo que Queremos Construir, onde o foco é a criança que, mesmo com espectro autista, ela está sempre em processo de desenvolvimento das inúmeras habilidades que ela tem, principalmente as físicas, dá para tirar exemplos bem claros sobre como a ideia de que um indivíduo é incapaz de executar tal ação baseada em seus aspectos singulares é nada mais do que uma ideia passada, e que ao invés de olhá-los de forma diferente, devemos incentivar as crianças cada vez mais a praticar a inclusão com aqueles que outrora chegaram a ser excluídos de atividades básicas em comunidade. Nós usamos também como embasamento a BNCC, como foi citado, e ela instaura um marco na história da educação. E apesar de apresentar lacunas na temática da inclusão, ela norteia a construção de objetivos que podem ser atingidos. E mais do que isso, precisam ser atingidos pelos alunos das escolas públicas e privadas. A criação da BNCC, pelo menos na teoria, nos trouxe uma ideia de que agora sim a educação seria trabalhada de forma igualitária com todos, sem distinções. O campo de aprendizagem apresentado ao longo do projeto procurou trabalhar as habilidades requisitadas na BNCC e, juntamente a isso, evidenciar a importância da abordagem não só do eu, enquanto sujeito individual, mas principalmente do nós, como seres coletivos que somos, e as atitudes que podemos tomar como comunidade para que a exclusão das pessoas consideradas diferentes seja cada vez menor. Encerramos agora a nossa apresentação
E em nome de todas, agradeço a todos que nos ouviram e um agradecimento especial à professora Maria Helena. Muito obrigada!